Olá, meus amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente. São 5h20 da manhã. 5h20 da manhã. Acabei uma batelada de 10 tratamentos, para vocês terem uma ideia, e parei um pouquinho para a gente poder gravar um videozinho rápido sobre o Respondendo aos Inscritos. 5h20 da manhã, o tio Spook tá bem humorado. Ah, rapaz, como é difícil. Olha o som dos passarinhos, o sol tá amanhecendo e o tio Spook vai gravar esse vídeo. Daqui a pouco eu vou descansar. Graças a Deus eu vou desligar meu telefone e vou dormir. É o seguinte, as pessoas ainda estão mandando e-mail errado, tá? E eu vou ignorar os e-mails que forem enviados errados, tá? Infelizmente as pessoas estão confundindo Spook Responde com limpeza de casas. Tio Spook, tô com problema em casa, vê essa foto. Eu não analiso fotos, tá? Tio Spook não tem tempo para ficar analisando fotos, eu ganho para fazer tratamentos, eu não faço análises de fotos. Então não adianta ficar bombardeando o Spook Responde com Tio Spook, estou vendo um vulto, o que é? Tio Spook, tem alguma coisa no pé da minha cama, o que é? Tio Spook, estou sonhando com uma abóbora, o que é? Tá, teve gente que fez isso sim. Ah, tio Spook, estou sonhando com isso, o que é? Não adianta, gente, não adianta. Tio Spook não dá consultoria, não vou analisar o caso de vocês. E se vocês quiserem tratamentos, aí tem que mandar para limpeza de casas e aí sim fazer a solicitação do tratamento, tá? Eu vivo disso, é o meu salário, é com isso que eu me mantenho. Então não tem como eu fazer tratamentos gratuitos, porque se eu abrir sessão para um, eu vou ter que abrir para todo mundo. E aí nunca mais eu como na minha vida, né? Porque eu não vou ter dinheiro para comprar comida. Então não é assim que funciona, tá? Não adianta. Ah, tio Spook, eu só tenho 12 anos. Fala com o papai, fala com a mamãe e o papai vão ver os vídeos do canal do tio Spook, vão ver que os problemas são reais e aí sim a gente faz o tratamento mediante ao pagamento. Caso contrário, sinto muito, tem a playlist de Faça Você a Sua Limpeza de Casas, que está no meu canal. Sigam. Ah, mas eu não gosto da Umbanda. Então, junta-se a sua mesadinha e pague o tratamento, porque tem gente com 15 anos que já pagou o tratamento para a família, juntando a mesadinha, tá bom? Mas vamos ao que interessa, tá bom? Separei algumas perguntas aqui que eu achei que realmente foram perguntas interessantes, algumas foram os universitários que separaram, e vamos ver o que é isso. Bom, Igor 2536777 é o número do Liber do Aleister Crowley, né? É o número da besta, de acordo com Aleister Crowley. Olá, Super Lorde Supremo Tio Spook. Eu não sei quem é o Lorde Supremo, mas eu sou o Tio Spook. Me chamo Igor e ao assistir o seu vídeo, o Spook Responde 9, onde foi dito por você que nossa alma está apenas emprestada aqui na Terra, pois ela é de Deus, claramente. A alma não é sua. Fiquei muito abalado ao saber que sou apenas um empréstimo, é você e o banco. Se nossas almas são apenas emprestadas, qual o motivo de estarmos vivos? Ué, você tem missões para cumprir na Terra. Você é um jogo de RPG. Estamos aqui para sermos testados de acordo com nossas decisões enquanto estamos vivos? Então, quando eu chegar na minha última reencarnação, como no seu caso, eu vou simplesmente sumir e não existir mais? Desculpe pelo enorme texto, mas era necessário. Abraço. Bom, vamos lá. Se tudo vem de Deus, nós viemos de Deus. Nós não somos a semelhança de Deus, né? Todos nós não somos semelhantes, então, teoricamente, nós somos de Deus. Se você vender a sua alma, você não está vendendo nada, a alma não pertence a você. Deus vai dar risada dizendo, você está vendendo algo que não é seu, amigão. Não vai funcionar. É óbvio. Então, você está meio que emprestado aqui na Terra. Só que você tem missões a serem cumpridas que estão relacionadas ao seu karma e a sua missão na vida perante aos demais. Tá? Vamos supor que você tem aí uma missão a cumprir com relação ao seu pai, à sua mãe, a você mesmo como um ser humano, enfrentar seus medos, seus desafios, tornar-se um ser humano melhor, aprender coisas novas, desenvolver suas habilidades, suas capacidades, para daí sim, no final da vida, Deus lhe perguntar, e aí, você aprendeu algo? Aí você vai falar para Deus, sim, eu aprendi a enfrentar os meus medos, a mudar quem eu sou,
a evoluir como ser humano, a aceitar os meus erros e desenvolver capacidades e habilidades que eu nunca imaginei ter. Uau! Que frase bonita essa, hein? Acho que eu vou decorar isso aí para falar para Deus quando eu morrer. E isso daí, eu acho que resume tudo aquilo que você perguntou. Agora, a questão é, quanto tempo você vai fazer isso? Você tem um período que você não sabe que seria a sua existência. Você pode morrer aos 30, 40, 50 anos de idade, ou pode morrer aos 100 anos de idade. Então você vai ter 100 anos para poder fazer tudo isso. Será que é tempo suficiente? Talvez não. E aí, abre-se a questão de novas reencarnações ou renascimentos. Se vocês não sabem a diferença disso, tem um vídeo disso no meu canal, assistam, sobre reencarnação, por favor. Aí vocês vão entender a diferença de reencarnar e renascer. Essa é a minha última reencarnação, ou o meu último renascimento. Eu descobri isso muito jovem e vocês vão ver isso na playlist de 50 bilhões de fatos sobre a minha pessoa. Para onde o tio Spook vai? A questão é, eu não volto mais à Terra. Isso eu tenho certeza. Os universitários já confirmaram aqui, de novo. E eu vou para um outro planeta. Eu vou para o planeta Tio Spook. Vamos lá. Existem planetas onde você desenvolve novas habilidades, capacidades mentais mais evoluídas, desenvolve habilidades, tem milhões de planetas interessantes. E você vai para outros planetas para poder desenvolver cada vez mais outras habilidades relacionadas a, vamos dizer assim, a sua mente. Ok? A faculdades mentais mais elevadas. Então você vai realmente indo de planeta em planeta, desenvolvendo habilidades, capacidades e outras coisas relacionadas à sua existência como uma alma. Então sua alma não pertence somente à Terra. Você pode existir em outros planetas, em outros universos. Sim, pode. Mônica MG. Boa tarde, Rodrigo. No caso é boa madrugada, Rodrigo. Trabalho como médium em um centro espírita kardecista nas reuniões mediúnicas. Sempre fico ruim antes, durante e depois das reuniões. Já conversei no centro, mas não fiquei satisfeita com as respostas. E parece que eu tenho um problema, pois sinto e vejo coisas diferentes dos outros que participam. O texto ficou confuso. Para ser sincero, não acredito que seja esse tipo de médium. Essa é outra discussão com o pessoal do centro. Minha pergunta é, essas reuniões podem causar problemas a nível espiritual, mental e emocional dos médiums que fazem a comunicação? Obrigado pelo conhecimento passado pelo seu canal e que Deus sempre te ilumine. Deus e as luzes de 135 watts aqui de cima da minha cabeça. Eu sempre faço piadinha assim. Não tem como, né? Vocês vão se acostumando comigo. Vamos lá, Mônica. Você descartou um fator importante aqui na sua pergunta, que é o seguinte. Antes de serem médiums, as pessoas são humanas, tá bom? Então é o seguinte, não é porque você está num solo considerado sagrado, seja numa igreja, no centro espírita, no centro de Umbanda ou qualquer lugar onde se pratica a comunicação entre os espíritos, que as pessoas deixaram seus problemas de lado. Então, quando ela entra num centro, ela ainda tem os seus problemas. Então, no dia ela pode ter brigado em casa, problemas no trabalho, problemas com os filhos e tudo mais, e às vezes é difícil a gente separar. Então essas pessoas carregam no corpo de energia delas esses problemas e esses obsessores, esses seres que realmente podem atrapalhar na vida deles. Eles não conseguem se separar. E outra, de novo, as pessoas do meu canal não entenderam ainda alguns princípios que... Tio Spook, como é que eu tiro um obsessor de mim? Tio Spook, me ensina a tirar um obsessor. Vocês não conseguem. Tá? Eu vou explicar o que acontece. Obsessores, eles ao longo de alguns tempos, uma semana, 2 semanas, 3 meses, 10 meses, 1 ano, eles vão começando a se manifestar perante a vocês, ok? Então você está na sua casa trabalhando e você sente um arrepio. O que é esse arrepio? Não sei, pode ser qualquer coisa.
Pode ser um espírito, pode ser uma corrente de vento, pode ser um obsessor, pode ser qualquer coisa. Você sentir uma coisa lá, um desconforto. Você já começa a ficar ressabiados. Começa a dormir mal, começa a ter pesadelos, começa a sentir paralisia do sono, começa a sentir presenças ao seu redor e vocês falam, eu acho que eu tô com problema. Aí vocês vão procurar um centro espírita. O centro espírita vai te dar aquele passe magnético. Legal. Funcionou? Não, continuo com problema. A culpa é do centro, então. Eu vou em outro centro. Vai lá e toma de novo o passe. Funcionou? Não. Então, não sei o que acontece. Então, não tenho nada. Vou no médico. O médico examina, não tem nada. O porquê isso acontece? Os médiums, os que a gente chama de médiums passistas, né? É feio falar isso, né? Porque parece que são médiums de escola de samba. Mas os médiums que praticam o passe magnético, eles trabalham com o princípio de retirar miasmas, formas de pensamento e pequenos seres que ficam no corpo de energia de vocês, que seria o corpo áurico ou o corpo bioplasmático, como é chamado na China pelos acupunturistas. Beleza. Só que essas criaturas já estão dentro de vocês. Oh meu Deus, porque eu vou sofrer uma possessão? Não, elas criam laços com certos órgãos. Então, você começa a ter problemas respiratórios mais sérios, como pneumonia, gripes constantes, você não sara disso. Ou começa a ter problemas sérios de dores musculares nas costas, e vocês não sabem o que é isso. Começa a ter problemas sérios de refluxo, dores no estômago, gastrite constante. Você fala, poxa, mas eu tenho uma vida tão regrada, o que pode ser isso? Isso são só ideias, tá? Do estrago que essas criaturas podem vir a causar. Quando a pessoa vai então tomar o passe, ele não consegue tirar essas criaturas porque elas estão já enraizadas dentro de vocês, seja nos órgãos e nos pontos de energia mais complexos. Vocês precisam passar por um processo cirúrgico. Ah, mas então vou fazer uma cirurgia espiritual. Não, não funciona. A cirurgia espiritual vai atingir somente o órgão. O tratamento espiritual ele é tão complexo, ele envolve tantas camadas, tantos princípios, que, infelizmente, a escolaridade desses médiuns não é suficiente. Então, o que você acaba absorvendo, Mônica, eu já divaguei bastante sobre o assunto, são exatamente o complexo de energias ruins que esses médiuns têm. Tá? De novo, não é só porque eles são médiuns que eles têm que estar 100% puros, bons e preparados para aquilo. Então você começa a absorver isso, e isso fica no centro espírita. Às vezes o próprio centro espírita não sabe como purificar as energias que são retiradas. Então, esses espíritos, eles são caminhados, espíritos, leia-se, obsessores ou bestiais que são encontrados, eles são encaminhados para alas de desobsessão. E essas alas de desobsessão, muitas vezes, não são competentes o suficiente para despachar essas energias de maneira rápida e em um tempo curto. Eles ficam lá fazendo um trabalho maçante de tentar convencer essa entidade a encontrar a luz. E muitas vezes levam-se anos. Então você acaba sentindo essas energias ruins, tá? Isso é normal acontecer em centros espíritas? Olha, eu vou te dizer que talvez mais da metade dos centros espíritas hoje, pelo excesso de atendimentos, não conseguem dar conta de encaminhar essas entidades. E às vezes, claramente, o trabalho mediúnico não é competente o suficiente. Os médiuns não estão preparados, não possuem a clarividência aberta para esse tipo de energia ou amplitude, né? Porque a vibração de um obsessor é diferente de um bestial, que é diferente de um espírito normal, então ele tem que trabalhar frequências, ele não tem esse conhecimento ainda. Então é um mar de coisas que acontece. Se você quiser entender melhor, tem a minha playlist sobre mediunidade que eu recomendo não só a você, mas a todos do canal para assistirem, ok? Pseubocoton. Que coisa, hein? Tio Spook, sou espetácio de 15 anos de Petrolina. Minha pergunta é, o senhor já fez testando demo e não postou no canal? Continue melhorando. Abraço. Não, todos os testando os demos, assim, testando o demo, né? E acho que assim, deixa eu explicar, como é que surgiu o nome Testando o Demo? Surgiu graças ao Zangado. Quem gosta de joguinho, eu gosto de jogos e tudo mais. Para quem não sabe, Tio Spook fez pós em desenvolvimento de jogos, tá? Eu fiz 2 escolas de jogos, de games aqui em São Paulo e foram 2 anos de curso. Eu sempre acompanhei a playlist do Zangado Testando a Demo.
E gostava bastante, Zangado sempre foi um cara que eu gostei bastante. E eu peguei o nome do canal dele. Então eu peguei o Testando a Demo e eu mudei para Testando o Demo. E eu achei hilário, eu achei muito legal. E como é que funciona isso, tá? Todos os vídeos, todas as gravações, eles acontecem mediante a autorização dos universitários, tá? Que me acompanham. Tipo, quem são os universitários? Já foi respondido nos últimos Respondendo aos Inscritos. Então assistam, tá? Não fiquem redundantes aqui. Então, assim, sempre eu pergunto para eles: eu vou gravar tal e tal e tal vídeo. Eles falam: sim, concordamos, ou não, não concordamos. Então, o vídeo dos anjos, por exemplo, não vai sair tão cedo porque eles ainda não acham que as pessoas estão preparadas para aquilo que vai ser dito. Tá? Tio Spook trabalha muito com energias angelicais, eu tenho sempre anjos andando pela casa, e o que não é um benefício à minha pessoa, tá? Não significa que eu sou um cara, meu Deus, o tio Spook então é Deus, né? Porque ele tem anjos do lado dele. Não, a gente tem um comum acordo na qual, como eu trato pessoas, atendo pessoas e eu tenho que ficar constantemente em alerta para não cair em tentação da maldade, eles ficam 24 horas aqui buzinando no meu ouvido. Então isso não é um dom, isso às vezes é um... É. Então tudo isso é acordado com eles. Então sempre quando eu falo, vou fazer um testando demo disso, aí eles, ok, eles falam dia tal, hora tal. E aí eles preparam as coisas, tá? Eu não consigo nem fazer tratamento em cima da hora. Por isso que os tratamentos, eles passam por um crivo. Então eu tenho que ver as pessoas, ver foto e tudo mais e organizar com eles para fazer as sessões. Eu vou contar uma curiosidade para você, tá? O Pseu Bocoton. Parece nome de boneco, né? Sabe como é que surgiu o Testando o Demo da Annabelle que eu fiz aqui em casa? Foi muito curioso. Eu tava tomando banho, tá? Não imaginem o tio Spook tomando banho, pelo amor de Deus, tá? Só escutem. Eu tava tomando banho e eu falei, cara, acho que eu vou fazer um Testando o Demo com a boneca Annabelle. Acho que eu vou trazer a Annabelle aqui em casa. E aí, olha que louco, tá? Eu senti alguém entrando na sala, passando pelo corredor, só que ele não entrou no meu banheiro. Eu tava com a porta aberta, né? Eu moro sozinho, então tomo banho com a porta aberta. Eu vejo, é uma sombra, ela tava só com o ouvido na porta. Só que eu consigo distinguir se realmente existe uma maldade ou se é simplesmente um olheiro. Né? Assim, eu consigo pelo corpo de energia distinguir se ele tem ou não uma maldade ou se vai fazer uma maldade contra a minha pessoa. Como ele não fez, eu deixei quieto. Aí eu só escuto uma voz dizendo: você vai realmente fazer o Testando o Demo disso? Eu parei, comecei a rir no chuveiro sozinho. Falei, vou. Sério, eu olhei. O tio Spook consegue ver as energias como se fosse um infravermelho pelas paredes, tá? Por isso eu consigo detectar presenças incômodos. É como se fosse um infravermelho, você vê o espectro. Ele botou a mão na cabeça e saiu dizendo: não, eu não acredito. E foi embora. Eu fiquei, acho que, sem brincadeira, uns 10 minutos dando gargalhada, tomando banho. Eu falei, era o que faltava. E aí eu organizei, obviamente, o dia, a hora para fazer o Testando Demo e deu certo, tá? O Testando Demo da Annabelle foi, acho que, foi impressionante. Eu gostei muito, muito. E eu mesmo me emocionei naquela cena quando a criança vem e me dá um abraço, tá? Foi uma coisa impressionante. Então, quem não viu, assista, porque acho que foi um momento épico no canal. Marcos André. Rodrigo, você já tentou alguma vez trazer a consciência de Jesus? Ah, não, essa aqui é pesada. Para saber o que aconteceu com ele em determinados tempos contados pela história, isso é possível? Rodrigo, para meditar é necessário estar com pontos de energia limpos? Marcos, sua pergunta é bem complexa, assim, e assim, eu nunca fui, eu vou ser muito honesto com todos vocês, tá? Eu nunca fui um discípulo de Jesus, tá? Assim, tipo, eu gosto bastante, né, da alegoria bíblica, mas eu não sou cristão, eu sou budista, tá?
Eu obviamente estudei o cristianismo, o catolicismo, mas eu estudei para conhecer. Eu não sou um assíduo fã de Jesus Cristo, tá? Eu gosto muito de Buda, gosto muito de conceitos budistas, gosto muito da Umbanda, mas o Jesus não é uma figura que eu contemplo, tá? Não é. Tanto que eu não tenho fotos de Jesus, eu não tenho nada disso. Mas eu tive uma época que eu estudei muito e eu vou trazer para vocês. Eu tenho uma foto disso na época que eu era jovem, estudante, e que eu tinha uma adoração, obviamente, pela alegoria bíblica. Mas hoje eu não sou, tá? E assim, poucas vezes eu consegui buscar essa informação, até porque eu não tenho curiosidade. Eu não tenho, tá? Ah, essa pergunta é complicada. Eu não tenho curiosidade para saber a verdade ou não. Se você quer saber a verdade, você nem precisa acessar a consciência de Jesus, tá? Basta ler os livros de teólogos reais, teólogos bons, teólogos que realmente são renomados, que você vai ver a veracidade da Bíblia e você vai entender realmente sobre a história de Jesus. Você não precisa puxar a consciência, basta você buscar livros que não são tendenciosos e que vão trazer a você a verdade sobre Jesus. Tem muita coisa que os fanáticos do meu canal nunca vão aceitar, até então porque tem muitos evangélicos que são ortodoxos, tá? São tradicionais e que só tem a verdade de Jesus e mais nada, e mesmo assim eles frequentam o meu canal para tentar entender outros universos. Tem pessoas de 15, 14 anos que são fanáticas pela imagem de Jesus, mas nunca entenderam a Bíblia, nunca buscaram ler realmente o que é o manuscrito, já que a Bíblia é um compêndium de livros, ela não é uma peça única, ela foi costurada ao longo dos anos, então ela foi costurada de acordo com uma necessidade. Ah, mas ela foi costurada a partir do quê? Que necessidade que ela foi sendo adaptada? Quem eram os caras que escreveram a Bíblia? Porque a Bíblia não é um livro de Deus. Ela é um livro dos homens, para os homens, sobre o que se acreditava ser Deus 2000 anos atrás, né? Então é uma linha complicada. Você tem que, né? Vamos estudar, vamos sentar, vamos entender o que é isso antes de jogar pedra para todo mundo e virar um fanatismo doentio, tá? Vamos entender. A questão de meditar não tem nada a ver com a limpeza dos seus pontos. O Osho dizia que meditar é a arte de você observar os seus pensamentos, tá? O Dalai Lama sempre disse, meditar é a arte de comer, de respirar, de caminhar, de viver. Então, isso não tem nada a ver com os pontos. Existe uma técnica criada pelo Guru Rinpoche, o Lama Gangchen Rinpoche, que é chamada de autocura tântrica. Não tem nada a ver com sacanagem, tá? O Tantra não tem nada a ver com isso, eu já expliquei isso na playlist de budismo. A autocura tântrica, ela parte do princípio de você se conectar com seus Guru Budas, mas existe um processo de limpeza dos pontos de energia. O problema eles trabalham só 5 pontos de energia e é sabido que são mais de 200, 300, 400 pontos ao longo do seu corpo, ou seja, eles não trabalham a cura completa ou a limpeza completa para que você possa se iluminar. São alguns principais pontos, porque são o que afetam realmente eles, e mais nada, tá bom? Então, assim, limpeza do ponto de energia é uma coisa, meditação é outra, não existe uma correlação, tá? Obviamente, um pode atrapalhar o outro? Pode. Curiosamente, se você tiver os pontos de energia sujos e for fazer uma meditação pesada mesmo, ficar fritando durante 2 horas, você vai ter sérios problemas. Aí tem aquelas síndromes que eu já expliquei no último vídeo de mediunidade que pode realmente acontecer. São problemas sérios de saúde, essa energia não vai conseguir circular pelo seu corpo e vai te afetar completamente. Aí você vai estar complicado, porque você vai exercitar a arte da meditação e você vai sair doente. Bom, vamos para a próxima. T. Alissat Antonioli. Olá, meu nome é Thalissa, sou de Viana, Espírito Santo. Tenho 2 perguntas.
Crianças, mesmo tendo protetores por serem mais frágeis, podem sofrer ataques espirituais ou serem influenciadas por criaturas que habitam sua casa. E outra, você já foi impedido, seja por um ser bom ou ruim, de fazer uma limpeza ou tratamento, por ser algo que naquela pessoa ou casa deveria ter? Parabéns pelo belíssimo trabalho, aprendo muito com seus podcasts. Obrigado, alguém assiste meu podcast. E os livros que indica? Vamos lá. Crianças, elas têm os seus protetores, mas eles não ficam muito tempo, tá? É como se fossem protetores, eles são diferentes, tá? Eles são... Eu já vi, teve muita gente que me mandou tratamentos, né, de limpeza de casa, vídeos para limpar a casa, pagaram tratamento e falaram, ó, tá aqui o meu vídeo. E eu constatei que existiam protetores de criança, e a pessoa depois falou, sim, eu acabei de ter filho e realmente tá ali. Tem lá o bercinho, tá tudo certo. Então, existem esses protetores, eles são diferentes, tá? Não são anjos, tá? Esquece, não são anjos, são seres diferentes, tá? São muito parecidos com os seres humanos, mas eles estão ali para garantir que a criança, ela realmente veio ao mundo, tá tudo certinho, e que ao longo de sua existência, seja durante 2, 3, 4 anos, até ela adquirir uma consciência melhor, uma percepção do que está ao seu redor, nada vai atacá-la. Podem acontecer ataques? De certa maneira podem, Thalissa, perdão. Eu não vou mentir para você, tá? Eu já tive pacientes que crianças de 2 anos estavam tendo problemas sérios de saúde, não sabiam o que era e era um problema kármico de cobrança de seres que estavam cobrando mesmo dívidas passadas, tá? E cobrando aos 2 anos de idade é sacanagem, né? Pô, espera ficar grandinho, pelo menos para ter um cartão de crédito, aí você pode passar a fatura, mas... de novo, o mundo espiritual as regras, elas são extremamente flexíveis, tá? Existem coisas que são rigorosas, mas outras que são flexíveis. Se realmente a criança, a alma da criança está vindo e ela tem uma dívida kármica, ela vai ter que pagar por isso, tá? O próprio Deus fala, eu não tenho o que fazer. Se a pessoa na última vida fez meleca, ela vai ter que pagar na condição que for, tá? Se essas criaturas encontrarem essa alma no mundo, ela vai ter que pagar, tá? Essas almas de vidas passadas. Se já tive um problema durante um processo de limpeza, impedido, então, sempre que eu vou fazer um processo de limpeza de casa, eu sou meio Constantine mesmo, tá? Eu vou até o final. Eu não arredo o pé. Eu não arredo o pé mesmo, tá? Se eu encontro uma criatura lá, eu vou pegar essa criatura. Eu não desisto. Teve um vídeo de limpeza de casas que acabou não indo para o canal, tá? Infelizmente a pessoa, ela era emocionalmente instável, então ela ficou, tá bom, eu vou colocar, não vou colocar, meu pai vai chiar, minha mãe não vai gostar, mas eu não sei, o que eu devo fazer, não sei o que, e aí a gente acabou concordando de não colocar no canal, porque poderia gerar problemas, tá? Todas as pessoas assinam um documento ou elas passam verbalmente o vídeo dizendo, tá, você concorda em postar o vídeo? Concordo. Tudo bem, teve uma senhora que ficou famosa no meu canal e depois eu tive que deletar o vídeo dela, que ela falou no vídeo, eu concordo em deixar o Rodrigo passar o meu vídeo, eu autorizo e tudo mais. Depois ela veio dizendo, eu não quero mais o vídeo. Pô, mas você autorizou? Não, eu não quero mais. Senão eu vou entrar na justiça e vou pedir para que você tire em juízo. É ridículo. Aí eu tive que tirar, tá? Porque eu não quero ter dores de cabeça com um canal do YouTube. Mas... E dessa menina, a gente encontrou, sim, uma criatura muito forte na casa dela, mas era extremamente forte, que estava causando doenças de pele na família, o que biblicamente poderia ser uma lepra, tá? E estava estourando tumores na família, e aquilo era uma criatura que, olha, fazia tempo que eu não vi um bicho daqueles, e foi impressionante. Na hora que eu ia começar, as câmeras, a equipe começou a sentir mal, as câmeras começaram a perder completamente o foco, mesmo com o foco manual, as câmeras começaram a ficar embaçadas, os próprios técnicos, né, o pessoal que trabalha com isso falou, cara, a gente nunca viu isso, os equipamentos estão travando. E aí eu falei, vou ter que fazer pedir reforço.
E aí eu pedi a ajuda angelical. E aí a galera desceu. Aí desceram os grandes. Aí foi bonito de se ver, viu? Aí desceram, foram 9 grandes. Putz, quando eles desceram, nossa, foram correntes de vento sem parar. A galera começou a sofrer empurrão. O pessoal da equipe começou a tomar trancos, falando, cara, acabaram de passar por mim e me empurraram. E aí eles pegaram a criatura e levaram. Foi muito bonito, foi muito bonito. Mas é uma pena, seres humanos são mais complexos que o mundo espiritual. Então eu não tive como colocar esse vídeo no canal. Eu nem tenho esse vídeo porque não houve autorização e a equipe, que a Ponto 25, que possui, obviamente, a gravação, eles falaram, a gente não vai liberar o vídeo, cara. A pessoa não liberou, a gente não pode fazer nada. Então a gente tem que ser ético. Eu não sou covarde de postar o vídeo e depois falar para a pessoa, tá, você autorizou, então tenta tirar judicialmente. Não quer, paciência. Tá. Isaac Souza. Olá, Rodrigo, meu nome é Isaac, tenho 20 anos e sou inscrito de Portugal. Eu sou cristão, batizado e crismado pela Igreja Católica, porém, por vários motivos, a minha crença nesta região está cada vez menor. Já há algum tempo que deixei de acreditar na igreja. Eu nunca acreditei na igreja. Mas ainda acredito em alguns dos seus conceitos relacionados a Deus. Eu nenhum. Cada vez mais começo a pensar que todas as religiões são verdadeiras. Os universitários estão rindo aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu ler. Pelo menos parte do seu conteúdo. Portanto, não sei mais em quem acreditar. Por um último acontecimento negativo e por uma promessa que fiz a mim mesmo, comecei finalmente a pensar em juntar-me a uma outra religião. Mas não tenho a certeza qual. Estou seriamente a pensar em budismo, gosto bastante do conteúdo e da ideia por detrás dele, mas não tenho a certeza, ou melhor, o medo do desconhecido está a me impedir de tomar essa decisão. Qual a sua opinião? E se a minha decisão for de seguir o budismo, como deverei começar? Não conheço pessoalmente ninguém que pratica o budismo, eu sou bastante introvertido, então conhecer novas pessoas é algo bastante difícil para mim. Desculpa pelo texto grande e obrigado por disponibilizar o seu tempo aos seus inscritos, adoro o seu conteúdo, abraços assim os universitários. O pessoal adora vocês. Se soubesse como eles são bravos. É o seguinte, eu não posso dizer para vocês, Isaac, qual é a melhor religião, tá? Até porque eu lembro que uma vez um monge budista disse para mim, ele me chamava de Milarepa. Ele falou, Milarepa, todas as religiões são nobres, cara. O que estraga chama-se ser humano. O ser humano estraga as religiões. Sobre a questão do catolicismo, do cristianismo, a Igreja Católica, eu sinto muito pela Igreja Católica. A Igreja Católica, ela deveria ser um símbolo, ela deveria ser realmente um divisor de águas à humanidade e mostrar realmente a todos que existe amor, que existe fraternidade, que existe uma pessoa, que foi Yoshua Ben Mariam, que morreu na cruz por um princípio, por uma fé, por um idealismo. Mas não é isso que a gente vê, né? A gente vê uma Igreja Católica arruinada, com denúncias de abuso de crianças, de problemas financeiros, roubo, o Banco do Vaticano totalmente largado aos mafiosos, e é fato isso, aos assassinatos que aconteceram dos bispos, né, porque eles foram matando um a um, de novo, o lado financeiro, o lado do sexo, o lado da prevaricação, das drogas se fazendo presente. Tinha o Spook, mas isso tem em todos os lugares. Não deveria ter na igreja. Porque quando eles fazem um voto dizendo eu honro, eu vou lutar pela imagem da igreja, eu assumo a postura de ser um bispo, um padre, ou que seja até mesmo um franciscano, ou o que for, né, que eles são um apêndice da Igreja Católica, os bispos abades, né, eles foram associados hoje à Igreja Católica para ajudar na disseminação da fé cristã e do simbolismo de Jesus, eles foram se destruindo ao longo do tempo. Então, as pessoas, eu acho que em 2010, 2008 talvez, sei lá, eu lembro que saiu uma matéria falando exatamente sobre isso, sobre as pessoas estarem perdendo a sua fé e indo para outras crenças. O maior medo, eu sinto por isso, é a maioria se converter ao Islã.
Porque o Islã é o extremo do fanatismo. Sobre o budismo não é uma religião, ele é uma filosofia. Então não pode ser assumido como uma religião assim, puramente, a não ser que você vire um monge mesmo e entre dentro dos templos e assuma o monastério, né? Até então ele torna-se uma filosofia para poder acalmar a sua mente, acalmar o seu coração e fazer com que você tenha discernimento sobre aquilo que nós chamamos de samsara, que seria esse mundo que nos rodeia, seja o mundo das emoções, seja o mundo da matéria, dos pensamentos adversos, de tudo que está relacionado aos venenos da mente e que foge do seu controle. Entende? É a questão dos excessos, do desnecessário e de outros fatores que implicam na sua existência. Então eu acho que a sua busca começa agora, meu amigo Isaac Souza. Na hora que você diz, eu não me encaixo mais nisso, procure aquilo que você se encaixa. Você não precisa ir atrás de pessoas, o que você precisa é estar conectado na internet e por meio da internet você consegue buscar filosofias, ideais, ideologias dentro de uma crença que possa atender às suas necessidades naquele momento. Mas saiba que futuramente você vai buscar outras crenças, sim. É difícil a gente assumir uma única verdade. Nós temos que ter outras verdades, outros conhecimentos sobre uma verdade. E como diria o meu grande mestre falecido, a verdade ela é dinâmica, ela sempre está em mutação. Então se prepare, porque aqui começa a sua jornada. E isso é legal, quando nós recriamos, quando nós renascemos, quando nós buscamos um ideal. Então divirta-se, meu amigo. Rodrigo Quirino, boa noite. Bom dia já são 6 da matina. Rodrigo, xará, tudo bem? Primeiramente, parabéns pelo serviço de ajudar as pessoas e compartilhar o conhecimento com o próximo e pelo canal no YouTube. Gentileza, me tira essa dúvida. Nos vídeos de análise espiritual, quando você sente as presenças, você também consegue sentir a presença dos guias, protetores espirituais de cada um? Consegue sentir também a presença de outros espíritos com um nível de elevação, espírito que fazem um bem um pouco maior nos vídeos das análises? Obrigado! Então, Rodrigo, nem todo mundo tem guia espiritual, nem todo mundo tem protetores espirituais. Raramente eu vejo os protetores nos vídeos. Por quê? Qual que é o intuito? Quando eu faço uma análise de um vídeo, aos passarinhos cantando, quando eu vejo um vídeo de análise espiritual, eu quero ver o que tem na casa. E geralmente numa casa de uma pessoa tem energias mais pesadas do que boas. Então você vai ter energias mais ligadas ao mundo espiritual de obsessores, bestiais, vultos, espíritos que estariam interferindo na vida de uma pessoa. O que é interessante para nós. Protetores são poucos. De novo, como eu atendo muitas pessoas, tá? Muitas pessoas me mandam fotos e aí eu vejo, tá? Eu vejo, tem um parente aqui seu que está acompanhando você, que estaria agindo como uma espécie de um protetor, mas por um tempo determinado. Ou tem, no caso dessa criança, como eu falei, do bebê, olha, tem sim uma pessoa que está protegendo essa criança que está na casa. Mas em termos de protetores, são poucas pessoas que têm realmente seus protetores alicerçados, tá? A maioria das pessoas tem uma fé mais simples, uma fé tipo, acredito em Deus, mas não exercita a sua fé. A falta do exercício da fé por si só faz com que essas energias de protetores se distanciem. E aí energias de obsessores, bestiais e criaturas do mundo espiritual se aproximem com mais facilidade, tá? É a questão do livre-arbítrio, né? Então se você faz coisas ruins, energias ruins vão atrás de você. Se você pratica o bem constantemente, provavelmente você vai ter, sim, energias de guias do seu lado. Mas não são anjos, não tem asinhas, não tem nada disso, tá? Então eu busco trazer mais vibrações de coisas desse tipo, que é pra gente entender o que está dentro da nossa casa, tá? Eu lembro que teve um vídeo que eu falei, que foi do Batatinha, né? Batatinha é o Tip Trick, né? O Tip Coffee. Que tinha uma mulher que tinha 2 protetores. E eles estavam lá na hora. Por quê? Porque em algum momento eles iriam ser feitos necessários na vida daquela mulher. E lembra que no vídeo a casa dela pegou fogo e ela foi salva por um milagre? E depois eles vão embora. O milagre se fez
porque a história dela ainda ia continuar, ela não ia morrer naquele momento. Então eles meio que foram úteis naquela hora e depois eles foram embora. Lucas Torres. Boa noite, Rodrigo. Admiro muito seu canal e venho aprendendo muito com você, mas eu tenho uma dúvida muito grande em relação à bioquímica do corpo e o lado espiritual. O fato de uma pessoa viver sempre com alta adrenalina interfere no seu desenvolvimento espiritual? Me perdoe se a pergunta foi irrelevante. A alta adrenalina está ligado a um efeito chamado ATP, adenosina trifosfato, que está ligado ao rim, tá? Corredores utilizam essa alta adrenalina para conseguirem vencer nas provas de atletismo. Ela é de explosão. A alta adrenalina ela não é constante no corpo de uma pessoa, ela age em momentos, tá? Existem histórias, por exemplo, e realmente são histórias que foram comprovadas, por exemplo, de um acidente de carro na qual uma criança ficou embaixo de um automóvel e uma adenosina trifosfato aplicada, você consegue erguer aquele carro facilmente. Eu lembro que eu vi um filme sobre alpinismo, um documentário, que teve um cara que foi vítima de uma avalanche e uma pedra acabou vindo em sua direção e ele conseguiu, por meio de uma adenosina, ou seja, num estado de adrenalina, levantar aquela pedra e conseguiu fugir e correr sem ter realmente danos tão graves assim, tá? Então não tem nada a ver com desenvolvimento espiritual, não. Tá? Essa adrenalina ela é feita por um momento de explosão na vida de uma pessoa para uma finalidade, não para o desenvolvimento espiritual, tá? O desenvolvimento espiritual, o que você precisa é meditação, oração, exercícios de reclusão, ficar no seu cantinho, quieto, em silêncio, durante alguns momentos do seu dia e, obviamente, ter uma fé alicerçada, exercitar a prática da sua fé e da sua crença. Pronto, você já está em desenvolvimento. E estudos, muitos estudos, seja por ordens esotéricas, ou seja por busca de conhecimento próprio, ou por uma ideia de uma filosofia na vida. É sempre buscar um desenvolvimento em termos de conhecimento e o exercício, que é importante. Alexia Santos, a Lilith realmente existiu? Se sim, ela é um demon. Você sabe que, Alexia, um dia eu estava brincando aqui de chamar algumas figuras para ver se era válido trazer para vocês e eu chamei Lilith. Na cara de pau mesmo. E ela veio. Só que eu não filmei, tá? Eu estava testando a possibilidade de fazer esse tipo de coisa. O Tio Spook testa, mas eu faço testes aqui em casa e vejo se vale a pena ou não. Se realmente eu tiver essa permissão e ver que funciona, eu trago para vocês. Diz a lenda, tá? Eu acho que no livro de Enoque fala sobre isso claramente, de que quando deuses colocaram o homem na terra, deuses colocaram o homem na terra, eles colocaram Adão, né, que seria Adam Kadmon, mas não ainda Adam Kadmon, conhecido só como Adam, como a ideia da concepção de Deus encarnado, ou seja, nós somos a imagem de Deus, beleza. E aí Deus escolheu uma mulher para Adam, então ele escolheu Lilith. Só que Lilith teria meio que se negado a reproduzir-se com uma pessoa tão suja e tão não digna de sua presença, já que Lilith seria um anjo. E aí ela escravizou Adão, né? Como piadinhas à parte, como todas as mulheres hoje escravizam seus homens, seja só pelo seu charme, pela sua beleza, né? Ou pelo seu lindo sorriso. Então as mulheres escravizam emocionalmente os homens. Lilith foi e escravizou Adão. E Deus não gostou muito disso, não, e Deus teria levado Lilith até os reinos infernais. E aí aconteceu a briga entre o céu e a terra. Tá? Lilith existe? Existe. Existe. E ela é enfurecida. Se eu tiver a permissão, eu vou filmar Lilith para vocês aqui em casa, da mesma maneira que eu faço os testandos, o demo. Tá? Se vocês acharem que é válido, escrevam aí nos comentários dizendo: eu quero ver, Tio Spook, eu quero ver. E ela é brava, mas ela é brava, não deu nem para contar umas piadas para ela.
E eu não acho que ela é um demônio, tá? Eu acho que ela é só um anjo. Ponto. Tá? Ela não é um demônio. Ela é um anjo. Kleber Marquezin. Bom dia, Rodrigo. Aí sim, bom dia. Gosto muito de seus vídeos e ando aprendendo muitas coisas com eles. Continue com um bom trabalho. Minha dúvida é a seguinte, o último Spook responde, você disse que Adão e Eva é uma alegoria. Opa, entramos de novo em Adão. Então, com base nisto, tudo que diz na Bíblia também pode ser uma alegoria? Basicamente, o que está escrito nela é o que o homem quis escrever ou o que foi Deus que fez com que certas pessoas levassem sua palavra até as demais e as mesmas interpretaram de forma diferente. Desde agradeço a atenção e agora dos vídeos das meditações budistas. Eu também estou devendo muita coisa. Que Deus abençoe todos nós. Kleber, essa aqui é a última pergunta, então eu já vou deixar aqui no cantinho. Eu falo para as pessoas o seguinte, a maioria não gosta de podcast, pelo visto, tá? Porque lá eu tenho o Diabo Revelado, eu tenho os Segredos do Vaticano, eu tenho mais uma sobre o Vaticano, eu estou montando do Apocalipse e eu estou trazendo toda essa educação para vocês, mas eu acho que as pessoas não estão assistindo. Eu sei que pode ser maçante, mas é legal, porque às vezes quando vocês estão no ônibus, indo para algum lugar e tudo mais, vocês colocam o fonezinho, botam o celular no bolso e deixam tocar o podcast e se atentem ao que o tio Spook está falando, porque lá tem tudo sobre o que vocês precisam saber sobre o que é a Bíblia, tá? De novo, gente, vamos lá. As pessoas acham que a Bíblia é um livro perfeito, escrito por Deus para o homem. E não é isso. E não é. A Bíblia é um livro que foi escrito entre 3 e 5 depois de Cristo, ou seja, Cristo morreu. Aí eles falaram, e agora? A gente precisa de um mártir. A gente precisa achar histórias. A gente precisa criar uma parábola. A gente precisa mostrar para as pessoas que nós existimos. Aí o pessoal da igreja falou, tá bom, eu topo, vamos lá, vamos escrever. Selecionaram, por meio de centenas de apócrifos, quais seriam os mais interessantes. E não foi bem assim. Ainda piorando a situação, você sabe como é que foram escritos, como é que foi escolhido esses apócrifos que entraram na Bíblia? Lucas, Mateus, João, né? Assim, ó. O que caiu, eles pegaram. É real. Você pode ler nos livros de teologia que foi assim. E você sabe que aqueles que estavam no concílio para escolher os apócrifos, eles se espancaram na sala, dizendo que o deles era melhor e que eles queriam, né? Então cada um defendendo o seu apócrifo, dizendo não, porque o meu é melhor, não, porque o meu é melhor. E eles se socaram e teve até morte. E numa espécie de poesia, muitos ainda falaram que os apócrifos que ficaram em cima da mesa quando eles jogaram para cima foram os escolhidos por Deus. E outros ainda diziam que o vento que soprou os apócrifos que estavam e retiraram os que permaneceram foram os escolhidos. Então já complica tudo. E ainda você tem as inserções desse livro, porque a Bíblia, de novo, é um compêndio de livros que foram colocados lá dentro e escritos em parábolas. Ou seja, o que Yoshua ben Marian, Jesus, disse, foi escrito em parábolas e as pessoas interpretam ao pé da letra. Se são parábolas, então tem coisas aí que a gente nunca vai saber, nunca vai entender, porque são situações da época, mediante ao avanço do Império Romano, que estava destruindo tudo e escravizando o povo judeu. Então a gente nunca vai saber as verdades, porque você tem situações econômicas, você tem situações políticas, vocês têm N coisas lá dentro que Jesus quis dizer e que foi interpretado tanto ao pé da letra que as pessoas estão assumindo verdades que não são verdades. E é isso que eu estou cansado de dizer. Vocês estão assumindo verdades sem saber o que são realmente esses fatos. E pior, a igreja utilizou isso de uma prática de má fé, na qual, quando
a Bíblia por si só, o primeiro manuscrito bíblico ficou fechado e falou, fechamos, é isso, é isso. Eles não tinham como existir naquela época, porque a Bíblia ela foi passada, ou seja, ela foi prensada e foi distribuída. Quando houve essa distribuição, as igrejas falavam, tá, tudo bem, estou pregando aqui a palavra da Bíblia, mas como é que eu faço para o meu fiel me dar dinheiro, me sustentar? Porque o Banco do Vaticano, a igreja por si só, não estava conseguindo se sustentar. Então eles falaram que vamos ter que pedir doações. Só que ninguém fazia doações, ninguém. Para vocês terem uma ideia, existem só duas passagens, duas passagens que falam sobre o princípio de doação. Duas. E o princípio de doação ali, se não me engano, foi de Davi e de Abraão, na qual eles doam por livre e espontânea vontade, sem obrigação, à igreja. Um deles doa terras, porque recebeu uma graça de Deus e ele foi e retribuiu isso. Mas, pô, se ele recebeu a graça e doou, eu tenho que fazer com que meus fiéis recebam a graça primeiro, para depois doar. Mas a maioria não recebe a graça primeiro. Primeiro eles têm que pagar. O que a gente faz então? Entrou Malaquias na história. E quando Malaquias entra, foi um que obrigou a prática do dízimo. A igreja falou, estamos salvos. Pega Malaquias, mas a Bíblia já está fechada. Vamos colocar um apêndice. Foi e enfiou lá dentro e prensou de novo. Então você já tinha mais uma segunda versão da Bíblia. E ela foi assim, assim e assim. E foi mudada. Aí quando saiu da Europa, entrou nos Estados Unidos, cada condado americano, utilizando a Bíblia de 1610, ela foi alterada de acordo com cada condado americano, que pregava a sua fé de acordo com o que eles acreditavam. Então você teve uma divisão horrorosa da igreja, na qual uma pregava completamente a pobreza, outra pregava completamente a riqueza. E aí quando os condados viram aquilo, falaram, não, nem a pau, cara, eu vou pregar a riqueza porque eu preciso comer. E aí eles começaram a escravizar os seus fiéis mediante aquilo que eles queriam. E aí surge a nossa Bíblia. E aí surge todas essas igrejas, essas vertentes dessas igrejas, que nem nos Estados Unidos, cada um pregando a sua ideia. Então você tem essas divisões horrorosas. E o fiel é o mais penalizado de todos, porque ele é obrigado a fazer doações, seja 1/10 de sua renda ou até muito mais. Eu conheço pessoas que deram metade das suas rendas para a igreja, achando que ia conseguir uma fé e não conseguiu nada, não conseguiu uma graça, não conseguiu nada, e simplesmente estão ali escutando o bispo, o pastor ou o que for, o padre, dizendo, cara, eu perdi tudo, só me restou você. Entenderam? É muito complicado e o que eu falo para vocês é o seguinte, busquem conceitos, busquem entender. Se vocês querem seguir o catolicismo, o cristianismo e se alicerçar na Bíblia e acreditar piamente em tudo isso, busquem pelo menos entender o que aconteceu para daí vocês falarem, ok, eu sei disso tudo, mas mesmo assim eu gosto. Beleza, se vocês sabem a verdade, sejam felizes com a sua verdade. A questão é não assumam verdades que não são verdades. Então não sejam tolos, porque todas essas igrejas, elas estão sendo medidas pelo próprio Vaticano por meio da riqueza que elas estão atraindo. É isso, entendeu? Cada uma virou um polo de riqueza, de doação. Tem igrejas evangélicas que conseguem arrecadar 100 mil reais por dia. Por dia. São centenas de sacos de lixo gigantes que as pessoas vão derrubando dinheiro. E o cara não paga imposto, o cara não faz nada. Para onde está indo esse dinheiro? Ele está fazendo o quê? Para vocês terem uma ideia, vocês apontam tantos os dedos ruins para as pessoas, para as crenças. Tem um cara chamado Satya Sai Baba. Ele é um hindu, né? Ele morava na Índia. E ele tem lá o seu templo, o ashram, que foi montado pelos seus fiéis para que ele habite. Toda a doação do mundo que ele recebe, ele criou saneamento básico na Índia, ele fez programas de doação de comida, ele mudou a vida de pessoas pobres, ele deu oportunidade às pessoas. Porque ele sabe que ele não vai ficar com aquela riqueza. Caixão não tem gaveta. Só que acho que a Igreja Católica não percebeu isso. Então você vê aqueles padres andando com roupas tão caras,
né? Saiu o escândalo, você não veja o escândalo do Vaticano, os padres vestindo aquelas batas pradas, sapato Prada, ganhando 30 mil, 40 mil euros por mês, enquanto você reclama do seu dinheiro. Você não tem dinheiro para pagar suas contas, mas você está sustentando uma igreja que o cara ganha 50 mil euros por mês. É justo isso? É justo? Não é justo. Então, essa é a minha briga. Se vocês querem assumir essa igreja, se vocês acham que realmente vale a pena, cara, fechem os olhos e assumam. Mas estudem, busquem, tenham conhecimento suficiente para saber aonde vocês estão entrando. Entenderam? Por favor, tenham discernimento. Sem o discernimento, vocês vão continuar simplesmente sendo empurrados por meio de uma crença que não está suprindo nada a vocês. Aí vocês vão voltar de novo na próxima vida, e na próxima vida, e na próxima vida, sem ter aprendido nada. Tio Spook fica preocupado com isso, gente. Parem de agirem de maneira cega. Estudem, tá? Estudem, vale a pena. Busquem, comprem livros, aprendam. Tem livros muito legais de teólogos. Escutem meu podcast, vale a pena. Parem um minuto e escutem. Tá? Tem muita gente que escuta o podcast e fala, cara, é incrível, só que não tem visualização, porque vocês gostam de ver outros, eu falando sobre os canais dos outros youtubers, mas o conhecimento espiritual, na verdade, não está sendo passado. Por favor, ajudem. Sério mesmo. Bom, é isso. Mais um Spook Responde gigantesco, mas eu acho que vale a pena para vocês aprenderem, tá? Então, de novo, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, família Spook Houses. Estamos crescendo cada vez mais. Eu fico muito contente por isso. Novidades estão vindo por aí. Logo, logo eu vou postar um videozinho falando para vocês sobre o que vai acontecer, tá? No canal. Tem muitas mudanças vindo, até de layout. Vai ter umas coisas aí que eu vou falar para vocês. E, ufa, vejo vocês então no próximo Spook Responde. E bons sustos para todos nós.